Você clicou. Você realmente não aprende, não é? Não tem medo das possíveis consequências que obter estas informações podem trazer? Está bem, já que você abriu este arquivo, eu não posso fazer muito agora, a não ser revelar para você um segredo. Eu estou encarregado de soltar este segredo, e agora eu passo ele adiante. Intoxic diz: Olá, creepy amigo. O testemunho a seguir foi enviado a mim recentemente por um velho amigo. Eu nunca mais ouvi falar dele, mas espero que ele esteja bem. Como você deve saber, eu estou em um treinamento para ser um juiz. Minha educação estava quase completa e eu estava trabalhando em um estágio remunerado como um médico legista bem conhecido na área de Washington. Tudo isso mudou há algumas horas atrás, quando fui demitido do meu cargo por me recusar a participar do que eu acredito ser um acobertamento. Mesmo que eu tenha sido alertado desde o início sobre as consequências caso eu vazasse quaisquer informações sobre este caso, a minha consciência não ficaria bem se eu ficasse quieto por mais tempo. Isto é algo que todos precisam saber. Tudo começou há alguns dias atrás, quando recebemos um telefonema da polícia do metrô sobre um possível corpo descoberto na linha vermelha. Desde que comecei a trabalhar como legista, temos respondido a algumas chamadas no sistema de metrô. A primeira vez foi uma mulher que tropeçou na mala de outra pessoa, tentando ultrapassá-la nas escadas rolantes. Ela acabou com o pescoço quebrado. 2 vezes fomos chamados por um caso de ataque cardíaco. Uma vez, para um assalto tarde da noite. O pobre rapaz foi esfaqueado várias vezes no estômago, mesmo tendo entregado o relógio e a carteira para o assaltante. Até agora, eu não vi nada especificamente sangrento, e foi um pouco decepcionante quando disseram que era apenas um homem caído em um vagão dos trens. É errado desejar ser chamado em um caso em que alguém foi empurrado nos trilhos? Enfim, quando chegamos ao local, os paramédicos já estavam em cena. Então nós achamos que era algum tipo de desentendimento e por conta disso, fomos chamados para fora prematuramente. Mas a fita da polícia bloqueou toda a plataforma da estação. Do nosso ponto de vista, no topo das escadas rolantes, poderíamos dizer que algo não estava certo. Os paramédicos estavam do lado de fora do trem, e eles realmente não estavam fazendo absolutamente nada, exceto discutindo e apontando para um corpo caído contra a janela do trem. Poderíamos ter ido embora, mas decidimos dar uma olhada de qualquer jeito, só para ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, ouvi um pouco da conversa entre os 2 paramédicos. "Ele está morto, não é?", disse o mais velho dos 2. "Sim, mas os mortos não fazem isso." Fazer o quê? Eu comecei a pensar.
Uma vez que eles dois nos viram, recuperaram a compostura. Eles rapidamente concordaram que o homem estava morto e logo saíram de cena para que pudéssemos analisar. É evidente que esta não era uma chamada comum. Não era uma chamada que eles queriam lidar no momento. Eu conseguia sentir esta sombra que pairava sobre o ar e deixava toda uma pressão ao nosso redor. Resumindo isto de uma forma mais clara, eu conseguia perceber que o clima havia ficado muito mais pesado naquele momento. A polícia também não ajudou muito. Eu conversei com os policiais na cena, enquanto o Doc entrou dentro do trem para olhar o homem sob o chão, avaliando o seu estado. Um dos detetives comentou que não havia sinais de assassinato. Todas as testemunhas afirmaram que o homem simplesmente sentou-se em um dos bancos dentro dos vagões e, em seguida, parou de respirar. Absolutamente do nada. Causas naturais, eu pensei. Parecia só mais um caso seco, mas então eu olhei por cima do ombro de um dos policiais e observei Doc, como ele analisava o corpo. Ele parecia confuso. Olhe para isso, disse ele para mim quando eu entrei no vagão. Ao me aproximar, parecia que o homem estava dormindo, como qualquer passageiro faz quando sabe que sua parada ainda não está perto. Olhar para o quê? Perguntei. Os olhos. A cabeça do homem estava para a frente, mas o queixo estava caído sob o peito, de modo que eu tinha que me ajoelhar para conseguir uma boa olhada de seu rosto. Quando fiz isso, o Doc começou a falar alto consigo mesmo, como ele costuma fazer sempre, apenas repassando a sua lista mental. Ele não respira, não tem pulso e a sua pele está gelada. O tempo aproximado de morte, 6 a 8 horas atrás. Estou no corredor do trem, tentando fazer uma análise com uma lanterna, já que a pouca iluminação no vagão não estava ajudando muito nas coisas. Os olhos do homem estavam abertos e eles pareciam estar olhando para mim, me encarando. Não é raro, por isso eu me inclino mais para perto, na esperança de descobrir o que é que o Doc queria que eu visse, de modo que eu também não parecesse um idiota. E então, o cadáver piscou. Eu dei um pulo para trás tão rápido quanto um mangusto pularia para se afastar de uma cobra. Mas que porra é essa? Eu tentei dizer. Exatamente, disse o Doc, com o seu costumeiro ar de sabedoria, parecendo ignorar completamente todo o meu espanto. Isso tem que ser apenas um espasmo muscular, certo? Eu também pensei nisso. Mas, veja. Ele pega o homem pelos cabelos, puxando a sua cabeça para trás. Com a outra mão, ele acena um dedo na frente dos olhos abertos do homem, que em seguida começa a acompanhar o Doc movendo o seu dedo para a esquerda e depois para a direita. Então, o homem olhou para mim e piscou novamente. Você já viu algo assim antes? Eu perguntei. Não. Ele está morto? Digo, ele está realmente morto? Morto como uma porta. Deixamos o oficial encarregado a par de tudo o que estava acontecendo. Sabíamos que não era possível determinar a causa da morte naquele local. Uma necrópsia completa deveria ser feita para fazer qualquer tipo de determinação. Enquanto ouvia os nossos relatos, o oficial rabiscava em seu relatório que o corpo tinha uma tendência em segui-lo com os olhos e ocasionalmente piscar. Extraoficialmente, ele me contou que o caso inteiro também o incomodava. O homem, segundo ele, não tinha qualquer identificação. Cartões de crédito, relógios, joias, um telefone ou até mesmo dinheiro. Absolutamente nada. Tudo o que eles descobriram sobre o homem foi um bilhete de metrô e um guardanapo guardados em seu bolso. Uma vez que estávamos de volta ao escritório, nós vestimos os macacões de exame.
Eu fui o responsável em tirar a roupa do homem. O cadáver me olhava o tempo todo enquanto eu tirava o seu terno. Ele até piscou para mim uma ou outra vez. Além disso, algumas coisas estranhas foram observadas sobre o seu vestuário. Primeiro, ele não estava usando roupas íntimas. Normalmente as pessoas usam uma camiseta, boxers ou cuecas e meias. Este homem não usava nada. Não usava nenhuma destas coisas, mas por alguma razão, ele tinha 2 cintos, um por cima do outro. Antes de qualquer outra coisa, o Doc ligou o seu gravador. Em seguida, ele ligou a serra circular. Eu vi como ele realizou a incisão, e eu fiz uma nota mental de sua técnica perfeita, para que eu pudesse tentar fazer melhor da próxima vez. Eu estou lhe dizendo, o Doc é um verdadeiro artista. Em seguida, veio o agradável som de estalo quando a caixa torácica foi arrombada. Enquanto isto acontecia, os olhos do homem continuavam a nos observar, a nos seguir sorrateiramente. Eu quase podia jurar que ele estava sorrindo também. Vai ver, até ele se surpreendia com a grandiosa técnica do doutor. O doutor passou as horas seguintes fazendo anotações sobre o exame. Ele me entregou cada órgão para ser pesado e catalogado. Não havia nada de estranho ou fora do comum sobre qualquer um dos órgãos internos daquele homem. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada na cabeça. Eu quero ver o que está causando o movimento dos olhos. Você se importa se eu vendar os olhos dele? Tentei permanecer tão profissional quanto pude, mas o piscar constante daqueles olhos me enervava. O Doc autorizou, por isso, tomei um pouco de fita de sutura, um pouco de coragem e fui em direção àquele homem, com o objetivo de fechar manualmente as suas pálpebras. Imediatamente, ele começou a se mover. Todo o seu rosto estava convulsionando e contorcendo-se, tentando se libertar da fita enquanto eu tentava aplicá-la sobre seus olhos. Droga! Eu acho que ele não gostou muito da ideia, disse o Doc correndo em direção ao homem e tirando a fita de seus olhos. Os movimentos violentos pararam instantaneamente. Depois, o homem piscou para o Doc. Isso não é normal, disse o doutor, se segurando nos equipamentos, completamente pálido. Mas há uma razão científica para tudo. É o nosso trabalho encontrá-la, disse o doutor mais uma vez, tentando se convencer que aquilo não passava de um espasmo. O quê? Mas ele estava lutando para tirar a fita dos olhos, você não viu? Acabou de acontecer na sua frente, droga! Eu disse, com a frustração de alguém que esperava que o doutor tivesse uma opinião sensata sobre aquilo. E, obviamente, me decepcionando em seguida. Sabe o que eu acho? Acho que ele também quer ver o que estamos fazendo. Agora que você quer remover o crânio, o que quer que eu faça? Eu estava muito abalado para lidar com o equipamento. Assim, achei melhor apenas observar e ver como o doutor usava a serra em torno do crânio do homem. O bastardo ainda estava sorrindo. Eu tenho certeza disso. Ele está olhando para mim e piscando seu olho esquerdo, depois de seu olho direito, e assim por diante. Eu ouço o som de estalo familiarizado, causado pelo topo de seu crânio que está sendo puxado para fora. Oh, ok, diz o doutor. O que foi? Pergunto enquanto ando ao redor para ver o que ele está vendo. Os olhos do homem, é claro, me seguem. Eu acho que você deveria ver isso. Oh, meu Deus! Nenhum cérebro. Oco, vazio, escuro. Não havia absolutamente nada dentro de sua cabeça. O lugar aonde deveria haver um cérebro. Doc? Eu pergunto. Agora não. Arrume as suas coisas e vá para sua casa imediatamente. Eu vou terminar de limpar tudo isso.
ele dizia enquanto discava um número em seu telefone. Mas... vai logo, eu ligo para você mais tarde. Isto não é um pedido, isso é uma ordem. Eu faço o meu caminho até a porta, sabendo que o homem ainda está olhando para mim. Ah, e não diga nada a ninguém, diz o doutor me apressando para sair pela porta, batendo-a com força logo em seguida. O doutor nunca me ligou de volta. Cada vez que eu tentava contato, caía na caixa postal. Tentei voltar no laboratório no dia seguinte, mas o segurança não me deixou entrar no prédio. Disseram que era para eu aguardar novas instruções e que eu receberia uma licença remunerada. Isso foi há 4 dias. Esta manhã, eu ouvi uma batida na minha porta. Era um homem que disse que estava no escritório do médico legista. Mas parece que ele trabalha para a CIA, FBI, NSA ou alguma destas agências de 3 letras. Ele perguntou se poderia entrar para conversar comigo. Eu abri a porta para deixá-lo entrar e quando fiz, notei que haviam 2 homens vestidos de forma semelhante, sentados em um carro preto do outro lado da rua, nos observando, nos fitando. Uma hora ou outra, parecia que ambos conversavam entre si e voltavam a nos observar. O homem também possuía uma pasta em sua mão. Em sua pasta, havia um arquivo do caso de John Doe, que foi encontrado no trem. O mesmo homem que piscava e sorria para nós no laboratório. Todas as notas sobre o movimento dos olhos e as piscadas foram completamente removidas. Não houve menção de qualquer coisa fora do comum, muito menos um cérebro ausente em seu crânio. Esse arquivo já tem a assinatura do Doc, e este homem estava pedindo para eu assiná-lo também. Eu tento dizer ao homem que este arquivo está errado, que aquilo foi adulterado e que nada daquilo era verdade. Mas ele levanta a mão para me impedir de falar. Esta é a forma que tudo ocorreu. É a forma que tudo aconteceu, você me entendeu? Agora, tenha educação e assine este documento, disse ele olhando para mim com olhos vidrados. Eu pergunto sobre o Doc. Eu quero saber por que eu não tenho notícias dele há muito tempo. Ele diz que o Doc se foi. A forma como ele disse me fez pensar o pior. Eu me recuso a assinar o documento e peço para falar com o diretor do escritório do médico legista. O homem me informa que seria impossível e que eu seria demitido. Mas demitido não era a palavra que ele usou exatamente. A palavra que ele usou foi executado. Ele saiu quando eu lhe pedi para ir embora, mas ele me avisa para não mencionar isto a ninguém, ou eu teria consequências graves. Assim que a porta se fechou atrás dele, eu arrumei uma mochila e saí de casa. Vi que um carro preto estava estacionado no final da minha rua. Eu só poderia estar paranoico. Para me certificar de que não estava sendo seguido, eu mudei de direção várias vezes. Quando me senti seguro o suficiente, entrei em um bairro próximo, um bairro residencial, e encontrei um sinal de Wi-Fi livre. Acho que algo estranho está acontecendo aqui em Washington. Talvez em outros lugares também. Talvez em outras cidades, bairros, talvez seja um problema nacional. Mas eu sinto que eu e o Doc vimos algo que não era para ser visto. Descobrimos algo que não era para ser descoberto. Eu encontrei o número da casa do Doc. Quando liguei para ele, foi direto para o correio de voz. Tentei deixar uma mensagem para ele, mas a linha ficou muda logo depois que comecei a falar. Se alguém está monitorando os meus telefonemas, é possível que meu carro esteja grampeado também. E eles já sabem exatamente aonde eu estou. Mais uma vez, talvez eu seja apenas paranoico. Ou louco. Talvez
haja uma explicação completamente lógica e racional para o cadáver que olha, pisca e sorri. Mas eu não posso imaginar como algo assim poderia existir dentro da lógica. Ou por que diabos isso existiria afinal? Eu estou com medo. Muito, muito medo. Eu decidi que a única coisa a fazer seria escrever isso e enviá-lo a todas as pessoas que eu conheço. Espero que esta informação chegue em alguém. Pelo menos uma pessoa. Se você recebeu este e-mail e não receber outro e-mail meu até amanhã, então eu lamento. Provavelmente estou morto e você saberá o que eu escrevi. Porque o que eu escrevi é a verdade. A mais pura verdade em seu estado genuíno. Vejo você em breve. Ou talvez não. Eu não me responsabilizo pelo que você vai fazer com toda esta informação. Mas eu avisei. Eu te avisei no começo do vídeo. E se eu fosse você, eu trancava toda a minha casa neste momento. Porque eles... eles sabem que você tem esta informação agora. E irão te caçar. Até o fim. Boa sorte, meu amigo.